pessoal, tudo bem? Gente, hoje eu estou aqui para dar continuação ao vídeo de pincéis nacionais, todos os pincéis que eu adquiri aqui no Brasil, e dizer pra vocês se vale a pena ou não comprar esses pincéis. Eu ia deixar tudo num vídeo só que como o vídeo ia ficar muito comprido, eu acabei fazendo essa introduçãozinha aqui separadamente, enquanto no vídeo passado eu mostrei pra vocês todos os meus pincéis que eu comprei separadamente, individualmente, e a função de cada um deles. Eu vou dar continuação a esse vídeo mostrando pra vocês o kit de pincéis que eu comprei da Luvi Beauty na loja Super Gloss e fazer a comparação com os pincéisinhos da Sigma. Então vamos lá, dar continuação à gravação que eu já tinha feito para dar sequência ao vídeo. Vale a pena você comprar esse tanto de pincel separado, um a um, pra ver se você acerta, pra ver se ele serve, pra você poder conseguir fazer sua maquiagem? Eu acho que não. Comprando todos esses pincéis aqui separados, gente, saiu muito mais caro do que comprar um kit de pincéis nacionais que ainda vem com o casezinho. Eu mostrei esses pincéis no meu vídeo passado, que foi o meu vídeo de comprinhas, que é o kit de pincéis da Luvi Beauty, que eu pesquisei, porque eu queria comprar um kit completo e decidi comprar esse daqui. Por quê? Porque eu achei que ele era o kit mais completo que tinha e o mais parecido com os pincéis da Sigma, que na minha opinião ainda são os melhores pincéis para fazer maquiagem. Com um diferencial bom, ele já vem com o pincel de base, de topo reto, que é o equivalente ao pincel F80 da Sigma, enquanto a Sigma ainda não fez a atualização do kit dela. Ela ainda vende o pincel F80 da Sigma separadamente e no kit dela ela coloca esse pincelzinho aqui, língua de gato. Então esse pincelzinho que a gente quase não usa, eu uso, viu, gente? Principalmente quando eu vou maquiar pele madura, eu ainda gosto mais desse pincelzinho aqui, língua de gato. É ele que vem no kit de pincéis da Sigma. Esse F80 você tem que comprar separado e ele já vem no kit da Luvi Beauty. E eles são bem parecidos, gente. Eu digo pra vocês que a diferença assim entre um e outro é que esse pincelzinho aqui da Luvi Beauty, ele é um pouco mais molenguinho, assim, sabe? O da Sigma, eu digo que ele é um pouco mais firmezinho na hora da aplicação. Mas a diferença, gente, é muito pequena. Eu fiz a minha maquiagem da semana inteira usando esse pincel, apesar dele não ser tão firmezinho quanto o pincel da Sigma, eu consegui fazer a aplicação dele tranquilamente, não tive problema nenhum. Aliás, eu amei esse kit da Luvi Beauty. É um kit que eu master indico pra vocês, gente, porque eu achei ele bem completinho. Eu achei o kit da Luciane Ferraz muito bom, assim, olhando virtualmente, pesquisando, assistindo resenhas, mas eu acabei optando pelo kit da Luvi Beauty, pelo preço e por ser o kit de pincéis nacionais que eu achei mais completo. Então ele já vem com esse pincel de base, que é o equivalente ao F80 da Sigma, e não vem com um pincelzinho língua de gato, que seria o equivalente a ele do kit da Sigma. Esse kit que tá na minha mão é o kit original da Sigma mesmo, que eu tô fazendo a comparação pra vocês. E esse pincelzinho aqui, ele é feito de cerda sintética, tá, gente? Porque ele é exclusivo para aplicar base e qualquer pincel que a gente usa para aplicar produto líquido no rosto tem que ser sintético, porque se ele for de cerdas naturais, ele absorve muito produto. E ele vem escrito aqui no cabinho dele, de madeira, Luvi Beauty Base L12. E outra pequena diferença entre ele e o pincel F80 da Sigma é o tamanho, que o da Sigma é um pouquinho menor, e o peso, gente, mas o peso é quase que imperceptível. De todos os pincéis, na verdade, os da Sigma, eles são levemente mais pesados que os pincéis da Luvi Beauty. Eu não sei se é o tipo de madeira que eles usam pra fazer o cabo, mas é uma coisa mínima, que eu ainda fiquei assim, ó, várias vezes, quase que eu coloquei numa balança de precisão pra ver se eu não tava ficando louca, mas depois eu tive certeza que o da Sigma, ele é um pouquinho mais pesado mesmo, mas ele faz o papel direitinho, direitinho mesmo. Outro pincel de rosto que vem, gente, é o pincel Duo Fiber. Duo Fiber quer dizer duas fibras, que ele vem assim, ó, ele vem com essa parte pretinha dele, que são as cerdas naturais, e vem com essa parte branquinha em cima, que ela é bem mais ralinha, ó, conforme você vai fazendo assim, você vai percebendo que a parte de baixo, onde tem o preto, é mais gordinha, e na pontinha fica essa coisinha assim, super ralinha, que serve tanto pra você aplicar produto em pó, quanto pra você aplicar produto líquido. É o L10, ele vem escrito que é pra base e
pó, ou seja, você pode usar ele tanto para aplicar uma base, assim, pra base ficar com aquele efeito bem natural, ou mesmo para aplicação de pó no rosto, mas eu uso ele mais para a aplicação de blush, porque para aplicação de base eu prefiro o pincel de base mesmo. Como eu acabo usando o pincel de blush mais para fazer contorno, ou mesmo para passar iluminador, então eu acabo usando o Duo Fiber para aplicação de blush, assim você não corre risco de deixar o blush assim, tipo chinelada, porque ele é um pincel bem levinho. E no kit de pincel da Sigma, gente, vem um exatamente igual, que é o pincel Duo Fiber F50, gente, que sinceramente esse eu não vi diferença nenhuma. Pra mim, os dois são iguais, exceto o peso e o tamanho. Esse da Luve tá um pouco mais abertinho, gente, porque como eu tinha lavado ele, eu acabei secando com um secador, ele ainda tá meio úmido, mas eu comparei os dois sequinho, eles são muito iguais, muito parecidos, a mesma textura. O que muda aqui é só o tamanho do cabo, que no caso do da Sigma tá um pouquinho maior, tá? E o peso. De resto, não tem diferença nenhuma, nenhuma. O outro pincel que vem no kit, gente, é o pincel de pó L20, que é esse pincel grandalhão aqui, que geralmente é o pincel que nós usamos para aplicação de pó. Ele vem em todos os kits e o da Sigma é exatamente igual também. O da Sigma é o Large Pounder F30, enquanto o da Luve Beauty é o L20. O tamanho dos dois é muito parecido. A diferença que eu percebo assim entre um e outro, gente, é que eu tenho a impressão que a Sigma usa algum tipo de produto pra manter os pincéisinhos dela assim bem retinhos, sem, como se diz? Sem esgarçar assim um pouquinho, sabe? Mas assim, é um nada, gente. Se você usar o da Sigma pra aplicar pó e o da Luve Beauty, pra mim eles são muito parecidos, exceto o peso, que esse daqui foi por esse daqui que eu percebi que o peso dos dois era diferente, que esse daqui de pó, ele é bem mais pesadinho que o da Luve Beauty. Só que isso não chega a ser uma vantagem, gente, porque pra mim o pincel levinho, ele é bem mais fácil de fazer aplicação do que um pincelzinho mais pesadinho, mas eles são bem parecidos, como vocês podem ver. O outro pincel que vem, gente, é o pincel de blush, que é o L15, que é esse pincelzinho aqui chanfradinho, que também é bem maciozinho, que é equivalente, gente, ao pincel F40 que vem no kit da Sigma, o Large Angled Contour, que aqui a Sigma chama de pincel de contorno, que é o F40, mas ele é de contorno e blush, eles são assim praticamente iguais, o que muda é a cor. Eu não sei se esse daqui é de um animal diferente, mas uma coisa que a Luve Beauty deixou bem clara é que, apesar da fabricação dela ser feita na China, assim como os pincéis da Sigma também são fabricados na China, gente, acreditem se quiserem, é fabricação da China. Claro que tem um controle de qualidade que a empresa exige, mas, gente, a maioria dos produtos importados e nacionais são fabricados na China. É que a empresa leva o nome nacional, mas tanto esse quanto esse são fabricados lá, só que com controle de qualidade da empresa. E uma coisa que a Luve Beauty tomou muito cuidado é com a questão de proteção aos animais, porque ela disse que nenhum dos pelos são tingidos para evitar que fossem feito qualquer tipo de teste em animais. O outro pincel da Luve Beauty é o pincel L60, que é o pincel de esfumar, de sombra, que é esse tipo rabinho de cavalo, né, que é o pincel que nós mais usamos para fazer o esfumado dos olhos. O pincel da Sigma, que é o E40, que é o pincelzinho de esfumar, ele é bem mais cheinho, tá vendo? Ele vem mais cerdas, isso é nítido, assim, você tocando, você apertando, não é porque ele tá esgarçado, não. Você tocando e apertando, você percebe que ele vem mais cerdas, e esse daqui vem menos cerdas. Só que isso não é necessariamente uma vantagem dos pincéis da Sigma, porque pelo pincel da Sigma ele ser mais gordinho, então você não consegue fazer um esfumado mais preciso. Você vai acabar pegando o olho todo na hora de você fazer o esfumado. Já esse daqui, por ele ser menorzinho, e principalmente pra quem tem o olhinho pequeno, você já consegue pegar um espacinho menor pra fazer o esfumado. Eu, sinceramente, prefiro um pincel assim pra esfumar do que o pincel da Sigma. Eu só uso o pincel da Sigma pra esfumar quando eu quero fazer aquele esfumadão que pegue o meu olho todo, tá certo? O próximo pincel, gente, é o de sombra L65, que é o famoso pincel canetinha, que é aquele pincel que você pode usar pra várias coisas, pra você fazer a marcação aqui do côncavo, pra você aplicar aqui na lagriminha, dar o iluminado na lagriminha, pra você esfumar aqui na parte de baixo dos olhos, dá até pra você aplicar a sombra aqui, fazer o iluminado abaixo da sobrancelha. Esse daqui é o L65, que é o equivalente ao E30 da Sigma. Aparentemente o da Sigma é um
um pouquinho menor, mas tem a mesma função. Não é porque o da Sigma é menorzinho que ele vai fazer o serviço diferente, não. Achei os dois, assim, bem parecidos. O próximo pincel, gente, é o pincel L50, que vem no kit. Ele vem escrito que é um pincelzinho de sombra, mas dependendo da situação, acho que dá até pra aplicar corretivo, assim, usar pra corrigir ao redor, assim, da sobrancelha, quando você estiver fazendo a sua sobrancelha, pelo fato dele ser pincel de cerda sintética. Porém, quando você quiser fazer uma aplicação de sombra em creme, ou mesmo aplicação de glitter, ele também é ótimo pra fazer isso. E eu já cheguei a usar também, gente, até pra fazer o iluminado aqui abaixo da sobrancelha. Então, eu acho esse pincel, assim, um pincel bem coringa também. Ele é equivalente ao pincel E60 da Sigma, só que o pincel da Sigma, gente, já é de cerdas naturais. Então eu acho que pelo da Luve ser feito de cerdas sintéticas, ele sai aí na vantagem, porque você pode usar ele para aplicação de produtos em creme, que não é o caso do pincelzinho da Sigma. O da Sigma eu só vou usar ele para produtos em pó mesmo. Eu até uso ele para aplicação de sombra abaixo da sobrancelha, ou mesmo na pálpebra, só que só sombras em pó. Sombra em creme eu acho que esse daqui faz o serviço melhor. O próximo, gente, é o pincel de delineador L70, que é esse famoso pincel assim chanfradinho, que é o que eu uso para corrigir a sobrancelha ou fazer a aplicação do delineador aqui em gel, quando eu não uso delineador líquido. Que esse daqui, L70, é equivalente ao E65 da Sigma. Gente, eles são bem parecidos. Esse daqui, a impressão que eu tenho é que talvez o da Sigma seja um pouquinho menor, mas gente, é uma coisa muito imperceptível. E ele é um pincelzinho bom, porque muitas vezes esses pincéis chanfradinhos de kit, eles vêm assim um pouco larguinho aqui, um pouco grossinho demais, o que dificulta na hora de fazer o delineado aqui, porque ele fica mais grossinho. Esse daqui não, ele é tão fininho quanto o da Sigma, o que te ajuda a fazer um delineado bem mais fininho, bem mais retinho, e facilita também na hora de você corrigir abaixo da sobrancelha. Diferença dos dois também em relação ao tamanho é muito pequena e é um pincelzinho muito bom. Aí tem o pincelzinho de sombra normal, que é o L52, que ele já é menorzinho, feito de cerdas naturais, que é para aplicação de sombra mesmo, que é o que eu mais uso para aplicar sombra na pálpebra. E ele é equivalente ao E55 da Sigma, também os dois muito parecidos. Olha, tão macio quanto, a diferença é muito pequenininha, olha. São bem parecidos mesmo, e geralmente é o pincel que eu uso mesmo para aplicação de sombra na pálpebra ou iluminado abaixo da sobrancelha. Daí vem o pincel chanfradinho de sombra, que é o L55, que é essa coisinha pequenininha e fofa demais, gente, que esse aqui eu diria pra vocês que é o equivalente ao pincel E70 da Sigma, que o pincel da Sigma já é maiorzinho, o da Luve Beauty já é um pouquinho menor, só que pra mim também não tem grandes desvantagens o fato dele ser menor, porque por ele ser menor ele facilita muito a aplicação de sombra em olhos pequenininhos. Quanto menor o pincel, mais precisão você consegue com o que você estiver fazendo nos seus olhos. Então esse chanfradinho você consegue fazer aquele esfumadinho pequenininho aqui, você consegue usar também para aplicação de sombra na pálpebra. É um pincelzinho também mega coringa, que eu amei. Aí vem os dois pincéis diferentes do kit, que é o pincel de corretivo, que é o que eu mostrei pra vocês no começo, que já vem com essa versão assim, que esse daqui é o L17, que é o pincel que você pode usar para aplicação de corretivo aqui na parte de baixo da área dos olhos, o que eu acho o máximo, porque o pincel da Sigma e todos os outros kits de pincéis vêm com esse pincelzinho aqui mais chatinho, tá vendo? Esse pincel chatinho, ele é bom pra você corrigir a sobrancelha, sabe? Pra você fazer o contorno da sobrancelha aqui certinho, ele é um pincel perfeito pra isso. Porém, pelo fato da Luve Beauty ter sido muito inteligente e ter mandado o pincel L50 de sombra na versão cerdas sintéticas, então ele facilmente substitui esse chatinho da Sigma pra você fazer a correção em volta da sobrancelha. Então é um pincelzinho que não vai fazer falta. E aí ele vem esse pincelzinho aqui que para aplicar corretivo na parte de baixo dos olhos é muito mais prático do que esse pincelzinho aqui chatinho. E vem esse daqui que você pode usar tanto para aplicação de sombra quanto para corretivo
corrigir a sobrancelha. Então isso eu achei o máximo. Foi um dos motivos assim que eu fiquei convencida a comprar esse kit da Luve Beauty. E o último pincelzinho do kit, gente, é o pincel que eles chamam de delineador, é o L01, o menor pincel que vem no kit, super diferente, que você pode usar esse pincel tanto para aplicar delineador nos olhos quanto para delinear ao redor dos lábios. Foi por isso que eles fizeram esse pincel nesse formato, enquanto o pincel da Sigma, que é o pincel E05, ele só vem no formato de delinear os olhos, que é essa coisinha pontudinha assim. Muitas vezes acaba sendo um pincel descartável, digamos assim, porque se você for usar um delineador caneta, ele já vem com um pincel, e se você usar um delineador em gel, você pode usar o pincel chanfrado. Então esse pincel aqui da Sigma, que é o E05, acaba sendo um pincel meio que inútil do kit, enquanto a Luve Beauty teve a inteligência também de pensar em fazer um formatinho diferente que você pode usar tanto nos olhos quanto na boca. Outra coisa que me chamou a atenção e me convenceu a comprar o kit também foi o fato dele já vir com um casezinho, que é muito parecido. Eu não tô com a parte de cima do case da Sigma, gente, mas eles são bem parecidos, só que o da Sigma embaixo ele é meio oval e o da Luve Beauty ele é assim redondinho no formato de copinho, que você super pode transportar ele em viagem tranquilamente. Achei ele muito equivalente ao kit da Sigma. Eu comprei ele na loja Super Gloss online, acho que eu paguei 230 e alguma coisa. Você pode falar, nossa, muito caro, 200 e poucos reais num kit de pincéis, mas gente, você tem todos os pincéis. Você paga 240, divide em 5, 6 vezes, só que você nunca mais vai precisar comprar pincel, porque pincel não tem prazo de validade. Se você cuidar bem dele, ele não vai acabar. Porque se você for comprar só um pincel de base separado, você vai pagar 50 reais nele. Então eu prefiro pagar 230 e poucos, 240, vamos arredondar, 240. É um pincel da Luve Beauty que eu amei a qualidade, achei muito boa mesmo a qualidade dele, e você ter todos os pincéis que você precisa, do que pagar 50 em um, pagar 20 e tanto em outros, ou mesmo 30. Se você for somar depois do que você pagou separadamente em cada pincel, vai sair muito mais caro do que você comprar um kit completo, entendeu? Então depois de muito pesquisar, eu achei que valia muito a pena comprar esse kit da Luve Beauty. Achei ele demais, é um kit assim que eu super indico pra vocês. E Sandra, eu tendo esse kit de pincéis, eu preciso comprar um pincel importado? Do fundo do meu coração, gente, não precisa. O que eu posso falar pra vocês, assim, de diferencial de um kit de pincéis, assim, nacional para um kit de pincel importado, especificamente a Sigma. A Sigma são os pincéis, assim, mais macios que eu já vi na minha vida. Eles são mais macios até que os pincéis da MAC, acredite, porque eu também tenho um kit de pincéis igual, praticamente igual esse da Sigma, que eu não trouxe da MAC. Os da Sigma, eles são mais macios. Mas o fato dele ser mais macio, ele vai deixar sua maquiagem mais bonita do que você usar um kit de pincéis não tão macios? Não, gente. A maquiagem vai sair exatamente a mesma coisa. Vai sair a maquiagem igual. Um kit de pincel desse daqui da Sigma custa na faixa de 190 dólares, o que é equivalente a mais de 600 reais. Mais de 600 reais, você tá pagando menos da metade do preço em uma coisa que vai fazer a mesma coisa nacional. Então, mesmo que você viajar, eu acho que não compensa você comprar esse pincel lá fora, a não ser que seja um desejo mesmo do seu coração um dia ter um pincel da Sigma, mas necessidade mesmo não tem. Importado, assim, que eu acho que vale a pena vocês comprarem caso vocês viajem pra fora, são os kits de pincéis da Beauty Cosmetics, que eles são bem baratinhos e bem equivalentes a esses daqui, aí eles sairiam mais baratos que o da Luve. Um pincel separado que você queira comprar da Real Techniques, que são muito bons também. Agora, se você não tiver a oportunidade de viajar, de comprar lá fora, esses pincéis da Luve estão fazendo o serviço direitinho. Sandra, eu precisaria ter algum pincel para complementar esse kit? Se você quiser complementar esse kit, gente, o único pincel que eu compraria separado seria um pincelzinho que tenha essa cerdinha aqui, esse que eu tô, o da Candice Berenice, que tem até o outro lado chanfradinho, que eu mostrei pra vocês no começo, mas esse daqui de pentear a sobrancelha que não vem nele, que deve custar menos de 10 reais em qualquer perfumaria que você vá. E se você quiser ter também a esponjinha, que dá um ótimo acabamento na maquiagem. Então, além desse kit, as únicas duas coisas que eu acrescentaria ali seriam esses dois produtinhos aqui. E mais nada, gente, é o que eu acho que vale muito a pena. E você não precisa achar que você necessita de um pincel importado pra fazer sua maquiagem. Eu fiz toda a minha maquiagem com os pincéis nacionais
nacionais e não senti o mínimo de falta de usar o kit de pincéis da Sigma, gente. Então, essa é a minha opinião sobre os pincéis nacionais versus pincéis importados. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o meu joinha aqui embaixo. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, que vocês me ajudam bastante na divulgação. E um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus!